Enquanto a atenção do mundo inteiro estava voltada para a Tesla, a Toyota e outras grandes empresas de veículos elétricos, o CEO da BYD fez uma declaração que causou grande impacto em toda a indústria de carros elétricos. O assunto do momento é a bateria Blade de próxima geração da BYD. E as afirmações são tão extraordinárias que as pessoas estão repensando suas crenças. Dizem que essa nova bateria pode ser carregada em apenas alguns minutos. Agora, a questão é: será apenas uma grande promessa ou ela realmente vai mudar completamente o mercado de veículos elétricos? É aqui que o verdadeiro suspense começa. Até agora, o maior medo antes de comprar um veículo elétrico era o tempo de carregamento. As pessoas diziam que o carro era bom, mas que levaria horas para carregar, e a BYD mirou diretamente nesse ponto problemático. A bateria do Blade já é conhecida por sua segurança e longa vida útil, mas as dicas dadas sobre a próxima versão são suficientes para tirar o sono da indústria de veículos elétricos. Uma bateria que carrega em poucos minutos. Parece simples, mas a tecnologia por trás disso é o maior segredo deste vídeo. Imagine se os veículos elétricos começassem a oferecer a mesma liberdade que os carros a gasolina oferecem, sem esperas, sem estresse. O que aconteceria no mercado? A Tesla e outras empresas estão preparadas para isso. Ou a BYD saiu na frente discretamente. Que tecnologia a BYD utilizou? E como essa nova tecnologia de baterias da BYD vai revolucionar o mercado de veículos elétricos? Então, antes de prosseguirmos com o vídeo, inscreva-se no canal para ser o primeiro a ver vídeos como este. Antes de aprendermos sobre a bateria da BYD, que vai revolucionar o mercado de veículos elétricos, é importante entendermos um pouco da história. Quem é a BY? De onde começou e como essa empresa chegou ao ponto de superar até mesmo uma gigante como a Tesla em vendas de veículos elétricos? Porque a verdadeira força da BYD não está apenas em sua bateria, mas em toda a sua trajetória. A BYD não começou como uma marca de carros de luxo ou de alta tecnologia. Fundada em 1995 em Shenzhen, na China, a BY inicialmente não tinha nenhuma ligação com a fabricação de carros. Na verdade, a BYD começou fabricando baterias para celulares. Naquela época, o principal negócio da empresa era fornecer baterias para grandes marcas como Nokia e Motorola. Foi aí que a empresa adquiriu um profundo conhecimento de todos os aspectos da tecnologia de baterias: carregamento, segurança, vida útil e custo. Essa base foi o que mais tarde diferenciou a BYD no mundo dos veículos elétricos, VEs. Em 2003, a BYD tomou uma decisão ousada e arriscada. Adquiriu uma pequena montadora chinesa e entrou no setor automotivo. Na época, o mundo zombou, questionando como uma empresa de baterias poderia fabricar carros. Mas a BYD tinha uma mentalidade diferente. A empresa via o carro principalmente como um produto de bateria, não apenas como uma máquina. Em 2008, a BYD lançou seu primeiro carro híbrido plug-in. E no mesmo ano, a empresa de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, investiu na BYD. Foi então que o mundo começou a levar a empresa a sério. Gradualmente, a BYD compreendeu que a verdadeira batalha no mercado de veículos elétricos não se resumia ao motor ou ao design, mas sim à bateria. Essa compreensão levou ao desenvolvimento de tecnologias como a bateria Blade, que solucionava tanto as preocupações com segurança quanto com custo. A BYD nunca fez muito alarde, mas fortaleceu sua tecnologia de forma constante ano após ano. Agora vamos falar sobre os números que colocaram a BYD em destaque hoje. No ano passado, em 2024, a BYD vendeu mais de 3 milhões de veículos de nova energia, incluindo veículos elétricos e híbridos plug-in em todo o mundo.
Esse número é significativo porque inclui não apenas veículos totalmente elétricos, mas também híbridos plug-in, que são muito populares em mercados como a China. Em comparação, a Tesla vendeu aproximadamente 1 a 1 milhão de carros totalmente elétricos. É por isso que a BYD ultrapassou a Tesla em vendas totais de veículos elétricos. Olhando apenas para a China, a força da BYD fica ainda mais evidente. Em 2024, a BYD vendeu mais de 2 milhões de veículos elétricos e híbridos plug-in somente na China. A China é o maior mercado de veículos elétricos do mundo e lá a BYD se tornou mais do que apenas uma marca. É um nome sinônimo de confiança. Táxis, ônibus, carros familiares, SUVs. A BYD está presente em todos os segmentos. O alcance da BYD no mercado global não se limita mais à China. A BYD está se expandindo rapidamente em mercados como Ásia e Europa, América Latina e Austrália. Os ônibus elétricos da BYD já operam em muitos países e agora os carros de passeio também estão chegando a essas mesmas redes. É importante destacar que a BYD não apenas exporta carros, como também fabrica suas próprias baterias motores e tecnologia, o que mantém seus custos baixos e fortalece seus preços. Enquanto a Tesla se concentra em inovação e software, a BYD aposta na escala no custo e no domínio das baterias. É por isso que a BYD está tornando os veículos elétricos uma realidade para a maioria das pessoas em vez de um luxo futuro. E é por isso que, quando o CEO da BYD fala sobre a bateria Blade de próxima geração e o carregamento em poucos minutos, toda a indústria de veículos elétricos fica impressionada. Porque isso não é apenas conversa fiada, mas uma declaração respaldada por décadas de preparação. O que é a bateria Blade e por que ela é considerada tão especial? Agora que entendemos a história da BYD e sua força atual, surge a pergunta mais importante: o que exatamente é essa bateria Blade? E por que ela é considerada tão especial no mundo dos veículos elétricos? A verdade é que o principal motivo da confiança que as pessoas depositam na BYD hoje em dia é esta bateria. Em termos simples, a bateria Blade não é um dispositivo mágico, mas sim uma bateria projetada pela BYD, levando em consideração a principal preocupação das pessoas comuns. Os veículos elétricos são seguros. Quando os carros elétricos começaram a surgir, havia o receio de que a bateria superaquecesse, pegasse fogo ou falhasse após alguns anos. Provavelmente você já viu reportagens sobre veículos elétricos pegando fogo. Para eliminar esses receios, a BYD desenvolveu a bateria Blade. A bateria Blade recebe esse nome devido ao seu formato, fina, alongada e semelhante a uma lâmina. Mas sua verdadeira vantagem não está na aparência, e sim no desempenho. A BYD escolheu uma composição química mais estável do que os modelos anteriores. Isso significa que a bateria não aquece muito rapidamente, e mesmo que aqueça por algum motivo, o risco de incêndio é muito baixo. É por isso que a bateria Blade é chamada de resistente ao fogo. Para testar a bateria Blade, a BYD realizou um teste que surpreendeu toda a indústria. Trata-se do teste de penetração de prego, no qual um prego de ferro é cravado no centro da bateria. Normalmente, em uma situação como essa, a bateria explode ou pega fogo. Mas a bateria Blade não pegou fogo nem explodiu. Sua temperatura apenas aumentou ligeiramente e depois se estabilizou. Para uma pessoa comum, isso significa que mesmo em caso de acidente, a bateria não representa um risco de vida. Agora, vamos falar sobre a durabilidade. Outra característica importante da bateria Blade é que ela não se degrada rapidamente. Assim como o motor de um carro, a gasolina dura anos, a durabilidade da bateria em um veículo elétrico é crucial. A bateria Blade provou ser confiável nesse aspecto.
Ela suporta milhares de ciclos de carga e descarga, o que significa que seu desempenho não cai repentinamente mesmo após anos de uso. É por isso que as baterias BYD são mais comuns em táxis, ônibus e veículos comerciais, onde são usadas extensivamente no dia a dia. A bateria Blade não só deu à BY deu uma vantagem tecnológica, como também conquistou a confiança das pessoas. Quando uma família considera comprar um veículo elétrico, a primeira pergunta que vem à mente é: este carro é seguro para nossos filhos? A BYD respondeu a essa pergunta com a bateria Blade. Sem muita publicidade, a BYD demonstrou a segurança da sua bateria. É seguro no mundo real, não apenas no papel. Outro ponto importante é que a bateria tipo lâmina não é apenas segura, mas também prática. Seu design permite que seja facilmente instalada no assoalho do carro. Isso proporciona mais espaço interno no veículo e o carro não parece pesado por causa da bateria. Pode parecer um detalhe pequeno para a pessoa comum, mas esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença no uso diário. A bateria em formato de lâmina deu à BYD outra vantagem: o controle de custos. Como a BYD fabrica suas próprias baterias, não precisa comprar baterias caras de fornecedores externos. Isso impacta diretamente o preço do veículo. É por isso que os veículos elétricos e híbridos plug-in da BYD costumam ser mais baratos do que os de outras empresas do mesmo segmento. Preço mais baixo, maior segurança e vida útil mais longa. Essa combinação é o que torna a bateria Blade especial. Gradualmente, a bateria Blade se tornou mais do que apenas uma tecnologia. Ela se tornou a identidade da BYD. Hoje, as pessoas conhecem a BYD não apenas como uma fabricante de veículos elétricos, mas como uma empresa com baterias seguras. É por isso que, quando a BYD fala sobre uma nova bateria ou carregamento de próxima geração, as pessoas levam a sério, porque a bateria Blade já provou que a BYD cumpre suas promessas. O que pode ser mudado na próxima geração da bateria Blade? A questão não é mais se a bateria Blade é boa ou não, mas sim o que pode ser mudado na próxima geração da bateria Blade para surpreender mais uma vez toda a indústria de veículos elétricos. E aqui é muito importante entender que a BYD nunca buscou cegamente a velocidade. O foco da BYD sempre foi o mesmo: carregamento rápido e seguro, não velocidade arriscada. Primeiro, vamos falar sobre gerenciamento térmico, ou seja, como a temperatura da bateria é controlada. Hoje, o maior risco em veículos elétricos surge quando a bateria superaquece. Esse risco aumenta ainda mais com o carregamento rápido, pois mais eletricidade flui em menos tempo. É possível que a próxima geração de baterias Blade apresente um sistema de controle de calor ainda melhor. Isso não significa que a bateria permanecerá fria, mas sim que o calor se espalhará uniformemente e não se acumulará em um único ponto. Em termos simples, assim como uma panela de pressão precisa de uma saída adequada para o vapor, a bateria precisa de um sistema adequado para dissipação e gerenciamento de calor. Isso mantém a bateria segura e permite que ela suporte carregamento rápido. Outra possibilidade importante é uma estrutura de células melhorada. A bateria Blade já possui um design único, longo, fino e robusto. Na próxima geração, a BYD poderá compactar ainda mais as células, permitindo que a bateria suporte maior desgaste. O carregamento rápido não significa apenas carregar mais rápido. Ele também exerce mais pressão sobre as células internas. Se a estrutura das células for forte, a bateria não se degradará rapidamente. Para o usuário comum, isso significa que o carro permanecerá confiável por anos, em vez de precisar de uma substituição de bateria a cada 2 ou 3 anos. Agora vamos falar sobre o aspecto mais discutido maior: tolerância ao carregamento. Isso se refere à rapidez com que a bateria pode receber eletricidade com segurança. A BYD nunca vai afirmar que a bateria carrega 100% em 5 minutos, porque sabe que isso não é viável.
No entanto, é possível que a bateria Blade de próxima geração consiga carregar o suficiente em poucos minutos para permitir que o carro percorra 150 a 200 quilômetros confortavelmente. E esse é o grande diferencial. No dia a dia, ninguém precisa de uma carga de 100%. As pessoas só precisam de carga suficiente para completar a viagem sem preocupações. É aqui que a abordagem da BYD se diferencia de outras empresas. Algumas empresas focam em velocidades arriscadas para gerar manchetes carregamento mais rápido, maior potência. Mas a BYD se concentra em garantir que a bateria permaneça segura, mesmo após 5 a 8 anos. Para a BYD, o carregamento rápido é inútil a menos que seja seguro. Portanto, as mudanças na bateria da próxima geração do Blade podem ser mais evolutivas do que revolucionárias. Melhorias graduais, porém confiáveis. Agora, é preciso uma análise crítica da realidade. O carregamento rápido não depende apenas da bateria. Suponha que seu carro seja capaz de carregamento muito rápido, mas a estação de carregamento não consegue fornecer tanta energia. Qual a vantagem? Para que o carregamento rápido funcione, 3 coisas precisam estar certas simultaneamente. Química das baterias, capacidade do carregador e infraestrutura. Se ao menos um desses fatores for fraco, o carregamento rápido permanece apenas no papel. Hoje, em muitos países, os carregadores são limitados a 50 ou 100 kg. Nesses locais, por mais avançada que seja a bateria, ela não conseguirá utilizar todo o seu potencial. Além disso, sobrecarrega a rede elétrica. Se muitos carros iniciarem o carregamento ultra rápido simultaneamente, isso pode afetar o fornecimento de energia. É por isso que marcas como a BYD trabalham considerando todo o ecossistema, não apenas a bateria. A composição química da bateria é igualmente importante. Se a bateria se degradar rapidamente devido ao carregamento rápido, a confiança do cliente será abalada. A BYD quer evitar esse erro. Portanto, a velocidade de carregamento rápido na bateria NextG Blade pode aumentar gradualmente, mas não haverá comprometimento da vida útil da bateria. É por isso que a BYD frequentemente usa frases como carregando em poucos minutos, mas nunca divulga números irreais com impacto no mercado global. Agora vamos falar sobre a questão principal, o impacto no mercado global. Isso significa que se a bateria Blade da BYD e sua próxima geração realmente apresentarem o desempenho esperado, qual será o impacto no mercado mundial de veículos elétricos? Para entender isso, não precisamos de termos complexos, mas sim de considerações simples do dia a dia. Primeiramente, é importante entender que o mercado de veículos elétricos não se limita mais a países ricos. Antes, os veículos elétricos eram considerados um luxo, mas agora estão se tornando uma necessidade cotidiana. No entanto, os maiores desafios permanecem os mesmos em todos os países. A ansiedade em relação à autonomia, a vida útil da bateria e o custo do veículo. Se a BYD conseguir resolver esses 3 problemas simultaneamente, o impacto será sentido não apenas na China ou nos EU, mas em todo o mundo. Na Europa, as pessoas são bastante conscientes em relação ao meio ambiente. No entanto, ainda hesitam em adotar veículos elétricos. Os motivos são claros: clima frio, longas distâncias e preocupações com o carregamento. Se baterias seguras e confiáveis como a bateria Blade se tornarem mais acessíveis, os receios das pessoas diminuirão gradualmente. Quando os consumidores se sentirem confiantes de que o carro é seguro, durável e que o carregamento é conveniente, estarão mais propensos a trocar seus carros a gasolina por veículos elétricos. Agora vamos olhar para a Ásia. Em países como Índia, Tailândia e Indonésia, as pessoas querem comprar veículos elétricos, mas o preço elevado e a falta de confiança são grandes obstáculos. A força da BYD
BYD reside no fato de que ela não apenas vende carros, mas também fabrica suas próprias baterias. Isso ajuda a manter o custo do veículo sob controle. Se essas baterias, seguras e com carregamento rápido, se tornarem disponíveis nesses mercados, os veículos elétricos poderão chegar não apenas às cidades, mas também às cidades menores. Em mercados como a América Latina e a África, os veículos elétricos ainda estão em seus estágios iniciais. A grande questão é, esse carro funcionará em nossas condições? Estradas em mau estado, clima quente e redes de carregamento limitadas são os principais desafios. Baterias robustas e resistentes ao calor, como a bateria Blade, podem fazer uma grande diferença, pois as pessoas de lá não precisam de recursos sofisticados. Elas precisam de algo durável e confiável. Agora, outro impacto significativo será sentido globalmente a pressão da concorrência, quando uma empresa como a BYD avança com o carregamento rápido e seguro. Outras empresas serão forçadas a oferecer confiabilidade real e não apenas prometer velocidade. Isso beneficiará diretamente o consumidor. As baterias serão mais seguras, as garantias serão aprimoradas e os preços diminuirão gradualmente. Outro impacto crucial é a adoção em massa de veículos elétricos. Atualmente, muitas pessoas dizem que os veículos elétricos são bons, mas ainda não. Esse ainda não se deve principalmente ao medo. À medida que esse medo diminuir, as pessoas começarão a ver os veículos elétricos não como algo do futuro, mas como algo do presente. O modelo da BYD demonstra isso, tornando os veículos elétricos uma ferramenta do dia a dia e não um experimento. Os governos no mercado global também serão afetados. Conforme a tecnologia dos veículos elétricos se torna mais confiável e prática, os governos intensificarão suas políticas para veículos elétricos. Haverá mais estações de recarga, incentivos fiscais, e o uso de veículos elétricos no transporte público se expandirá. Mas, como já mencionado, ônibus elétricos já operam em diversos países e é aí que a confiança pública está sendo construída. Um impacto sutil, porém muito importante, é a mudança na imagem dos veículos elétricos. Hoje as pessoas percebem os veículos elétricos como muito caros ou muito arriscados. Tecnologias como a bateria Blade podem tornar os veículos elétricos uma escolha segura. E quando algo parece seguro, as pessoas o escolhem para suas famílias, não apenas para si mesmas. Por fim, o impacto da BYD no mercado global não será como uma explosão, mas como uma onda gradual, porém de longo alcance. Cada país tem circunstâncias diferentes, mas a confiança é um conceito universal. Se a BYD conseguir construir a confiança de que os veículos elétricos são seguros, duráveis e facilitam a vida, o ritmo de adoção de veículos elétricos em todo o mundo irá acelerar automaticamente. E essa será a verdadeira mudança. Silenciosa, mas profunda. Porque essa notícia é séria para a Tesla e outras montadoras de veículos elétricos. Agora, vamos entender por que essa notícia é considerada tão séria para e outras montadoras de veículos elétricos. Mesmo que não haja confronto direto ou desafio aberto, a questão real não é o alarde, mas o impacto. Mudanças reais no mundo dos veículos elétricos sempre acontecem silenciosamente. E é isso que torna essa notícia tão significativa. Primeiro, vamos entender o tempo de carregamento em termos simples. Hoje, o maior medo das pessoas em relação aos veículos elétricos é que demore muito para carregar. Esse medo retarda a adoção de veículos elétricos. Muitas pessoas gostam do carro, chegam até a considerar o preço. Mas no fim dizem, agora não veremos depois. Agora, se o tempo de carregamento realmente diminuir significativamente, esse agora não pode se transformar repentinamente em vamos comprar agora. E é isso que soa o alarme para a Tesla e outras empresas. A Tesla desempenhou um papel fundamental na popularização dos veículos elétricos. Ela mostrou às pessoas que carros elétricos também podem ser rápidos, inteligentes e confiáveis. Mas a identidade da Tesla tem sido associada principalmente a software, telas e desempenho.
A Tesla também está à frente em termos de carregamento. Mas agora, se uma empresa reduzir significativamente o tempo de carregamento com segurança, as prioridades das pessoas podem mudar. A questão não será mais qual carro é mais rápido, mas sim qual carro carrega de forma rápida e segura. Se o tempo de carregamento for realmente reduzido, a velocidade de adoção de veículos elétricos poderá aumentar exponencialmente. Hoje, os veículos elétricos estão praticamente restritos às cidades, onde a infraestrutura de carregamento é um pouco melhor. Mas assim que o receio das dificuldades de carregamento diminuir, os veículos elétricos começarão a chegar a cidades menores, vilarejos e até mesmo áreas rurais. Porque então as pessoas não precisarão se preocupar constantemente em encontrar pontos de recarga. Elas terão a conveniência de parar brevemente e seguir viagem. Assim como acontece com os carros, a gasolina é aqui que o impacto da concorrência começa. Quando uma empresa facilita o carregamento, outras empresas são forçadas a pensar na mesma direção. Agora, nenhuma empresa pode simplesmente dizer nosso carro é o mais rápido ou oferece a maior autonomia. Elas também terão que explicar o quão fácil é usar seu carro no dia a dia. Isso muda o foco de todo o mercado. Outra preocupação para a Tesla e outras empresas de veículos elétricos é que, se o carregamento se tornar mais fácil, a questão do preço se tornará ainda mais importante. Atualmente, muitas pessoas compram veículos elétricos caros porque acreditam que os modelos mais baratos apresentarão problemas. Mas se recursos como carregamento rápido e seguro estiverem disponíveis em carros acessíveis, as pessoas pensarão duas vezes antes de pagar mais. Isso pressionará as marcas premium a reduzirem os preços ou a oferecerem mais valor. Além disso, a redução do tempo de carregamento mudará a forma como os veículos elétricos são utilizados. Hoje em dia, as pessoas usam principalmente veículos elétricos para deslocamentos diários ou para dirigir dentro da cidade. Para longas distâncias, os carros a gasolina ou diesel ainda são considerados mais seguros. Mas se o tempo de carregamento for menor, o receio de viagens longas também diminuirá. Isso poderia transformar os veículos elétricos de meros carros urbanos para veículos multiuso. E essa mudança seria um grande choque não apenas para uma empresa, mas para todo o mercado. Essa notícia também é séria para outras montadoras de veículos elétricos, pois as forçará a mudar seus planos. Empresas que até então dependiam da compra de baterias de fornecedores externos, agora terão que repensar sua estratégia, porque quando a própria bateria se torna um diferencial competitivo, o design ou o marketing por si só não são mais suficientes. O plano de longo prazo da BYD. Agora vamos entender o plano de longo prazo da BYD a partir de uma perspectiva mais ampla. A BYD não se vê apenas como uma montadora de carros. E é isso que a diferencia das outras empresas. A BYD acredita que o futuro não se resume a carros, mas sim a energia. Ou seja, é hora de pensar em baterias, eletricidade e seu uso conjunto. A BYD é uma fabricante de baterias desde o início. Portanto, seu foco está mais na fonte de energia que impulsiona o veículo do que no próprio veículo. A bateria Blade faz parte dessa visão. Hoje a vemos em carros, mas o sonho da BYD é muito maior. No futuro, a mesma bateria poderá ser usada em ônibus elétricos, caminhões pesados e até mesmo em sistemas de armazenamento de energia urbana. Isso significa a intenção de gerenciar não apenas o transporte, mas todo o sistema de energia. Em cidades onde ônibus elétricos circulam, a maior necessidade de baterias é segurança e longevidade. Os ônibus rodam da manhã, à noite são recarregados repetidamente e, ainda assim, precisam permanecer confiáveis por anos. A bateria Blade foi projetada exatamente para esse propósito. A BYD já opera ônibus elétricos em diversos países e este é um exemplo concreto de seu plano de longo prazo. Agora vamos falar sobre caminhões. Produzir veículos elétricos para caminhões pesados não é tarefa fácil.
As baterias são submetidas a maior estresse, suportam mais peso e precisam percorrer distâncias maiores. A BYD também está trabalhando nisso gradualmente. Baterias robustas como a Blade podem abrir caminho para caminhões onde o diesel atualmente reina absoluto. Se isso for bem sucedido, poderá transformar não apenas os veículos, mas todo o sistema de transporte. A BYD tem outro grande sonho, o armazenamento de energia. Isso significa armazenar o excesso de eletricidade em baterias quando ela é gerada e usá-la quando necessário. Muitos países geram eletricidade a partir do sol e do vento, mas o fornecimento não é constante. Sistemas como a bateria Blade podem ser muito úteis nesse contexto. Isso reduzirá o desperdício de eletricidade e tornará as cidades mais estáveis. Mas surge uma questão muito importante. O mundo está preparado para isso. Porque a verdade é que simplesmente ter baterias avançadas não é suficiente. Digamos que você tenha uma bateria excelente, mas a infraestrutura de recarga seja precária. Nesse caso, o benefício permanece incompleto. Carregadores ultra-rápidos não estão disponíveis em todos os lugares. Muitos países ainda sofrem com a escassez de estações de carregamento e as existentes têm capacidade limitada. Se milhões de veículos começarem a carregar rapidamente isso, exercerá uma pressão imensa sobre a rede elétrica. Portanto, a rede também precisa ser reforçada. A carga da rede, ou seja, quanta eletricidade está sendo usada simultaneamente, é um problema crucial. Se todos começarem a carregar seus carros, no final da tarde, o fornecimento de energia poderá entrar em colapso. Portanto, o gerenciamento de energia é tão importante quanto a própria bateria. Quando carregar, quanta energia fornecer e onde fornecê-la. Tudo isso precisa ser decidido em conjunto. A BYD entende isso. Portanto, não se limita a vender carros ou baterias, mas acompanha de perto todo o sistema. Em muitos lugares, a BYD também está trabalhando em soluções relacionadas ao carregamento para garantir que as baterias e a infraestrutura estejam sincronizadas. Se você gostou dessas informações honestas e diretas sobre veículos elétricos, inscreva-se no canal antes de sair do vídeo. Aqui você encontrará atualizações claras e confiáveis sobre veículos elétricos sem exageros. Ao se inscrever, você poderá assistir a mais vídeos como este.